Tipo de ligação. Aqui, gente, se refere ao fechamento do primário e do secundário mesmo. Então aqui a gente pode ter, ó, eu não nomeei aqui, né, mas aqui seria o lado do primário e aqui o lado do secundário. Eu trouxe essas duas ligações aqui possíveis, né, mas existem outras opções, aqui eu trouxe as mais comuns, que é delta no primário e estrela no secundário, ou delta no primário e delta no secundário. São duas comuns, mas com certeza disparado em termos de uso, né, de maior uso, seria essa primeira opção aqui. Seria o delta no primário e a estrela no secundário. Essa configuração aqui é uma configuração abaixadora, né? Você tem ali o nível de tensão no primário e no secundário você vai ter um nível de tensão menor. Então, indo aqui para o fator K, gente. O que seria esse fator K? O fator K ele é um índice que indica a capacidade do transformador de suportar a presença de correntes harmônicas ali no sistema elétrico. O que seriam essas harmônicas, né? As harmônicas são múltiplas, são correntes com a frequência múltipla da frequência fundamental, e quando ela se soma à frequência fundamental, ela fica com um sinal de corrente aí distorcido, ó. Considerando esse aqui o sinal fundamental, né, uma senoide aqui limpinha, e aqui um sinal de corrente aqui meio distorcido, né, resultante da presença de harmônicas aqui nessa rede. Então, o que acontece quando a gente tem um sistema elétrico com a presença de correntes harmônicas? As harmônicas, elas causam aquecimento no sistema elétrico. Se você tem um transformador com fator K 1, isso indica que esse transformador está preparado para trabalhar em carga nominal apenas se esse sistema possuir somente cargas lineares, né, que são cargas sem a presença aí de harmônicas. Agora, se você tiver aí um fator K1, né, um transformador com fator K1 em um sistema como esse aqui, ó, que vai ter aí a presença de harmônicas, isso vai fazer com que o seu transformador ele decaia na capacidade nominal dele. Digamos que ele seja capaz de fornecer 750 kVA em condições normais, né, em condições aqui de um sistema com cargas lineares, sendo ele de K1. Se você conecta esse transformador em um sistema como esse aqui, digamos que a capacidade dele vai decair para 500 kVA, por exemplo. Então, assim, ele dá uma diminuída aí na capacidade nominal do transformador. Isso porque ele faz com que o sistema esquente, né? Então, o transformador ele tem ali um limite de temperatura que ele pode trabalhar, de acordo ali com os dados de placa dele, né? Com os ensaios que ele passou. Então, ali vem os parâmetros indicando qual é a temperatura máxima que aquele transformador pode trabalhar. Se você coloca ele em condições que ele vá aquecer além do normal, você precisa diminuir aí a sua carga nominal dele para que ele consiga operar normalmente, né, de forma saudável. Se você tem um sistema que você tem a presença de harmônicas, uma coisa você já sabe: o fator K do seu transformador ele vai ser maior do que 1. Tá? Então, como é que eu calculo isso aí, né? Como é que eu sei disso aí? Ó, tem duas formas de calcular. A primeira é essa daqui, que isso aqui é para ser utilizado em projeto, né? Isso aqui é o certo a ser feito. O fator K vai estar utilizando aqui essa forma, né? Que é o somatório de IH ao quadrado vezes H ao quadrado, onde IH é a razão entre a corrente de cada harmônica e a corrente RMS, e o H é a ordem da harmônica, né? Então, isso daqui, ó, quando a pessoa for lá fazer o projeto, o projetista, ele deve pegar a lista de cargas que vai estar sendo conectada ao sistema elétrico ali naquele empreendimento, e ele deve buscar informações, né, dessas cargas, né, em manuais de catálogo, né, em quaisquer outras fontes que ele tem acesso,
para obter essas informações quanto à contribuição de harmônica dessas cargas, para que possa ser definido o K. Caso não tenha sido feito isso, ou houve algum problema, foi lá conectado o transformador com K1 em um sistema que tem a presença de harmônica, então deu ruim lá, começou a dar problema, começou a desarmar a proteção. O que vai acontecer? Vai ser necessário fazer uma medição, né, no sistema e seja descoberto o fator K da instalação. Então, essa medição aí é feita com analisador de energia, né? Aí, esses parâmetros aqui, eles seriam substituídos nessa fórmula e seria encontrado aqui o K da instalação. E aí sim seria comprado o transformador correto. Só para deixar claro assim, né, gente? Só para não deixar isso aqui uma coisa solta, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, não é o objetivo da aula. Só para falar, essa norma aqui é uma norma americana, né? E é STD 1100 de 99. E essa daqui é uma norma europeia, PS 78214. Outro fator importante aí na nossa proposta, né, que a gente deve estar avaliando, é o grau de proteção. É o grau de proteção IP. O grau de proteção, ele é um índice... Opa, um errinho aqui. Relevem. É um índice de proteção. E o que seria isso? Isso aqui é um índice que essa norma aqui, a IEC 60529, ela vai nos dizer quanto ao encapsulamento daquele equipamento, né? Se ele vai poder ser instalado ao tempo, se ele só pode ser instalado abrigado, se ele está protegido contra poeira, contra com algum tipo de contato com água, né? Aspersão de água ou gotejamento, alguma coisa do tipo, algum tipo de contato ali com água, né? Então, esse grau aqui de IP, de acordo com a numeração dele aqui, quanto maior for o grau de IP, maior é a proteção que ele oferece, né? Então, isso aqui é um parâmetro importante que vem também nas propostas e também influencia no preço. Outra coisa é a norma de ensaio. Se os transformadores, eles vão sempre vir, né, as propostas de transformadores vão sempre vir com indicação da norma que foi feito os ensaios daquele transformador. Então, para transformador a óleo é a NBR 5440 e para transformador a seco é a 5356. Tá? Então, empresas sérias que fazem ensaios nos transformadores são as ideais, né, são as corretas aí para serem utilizadas na instalação. Então, um ponto aí para ficar atento, gente, verificar se o transformador é ensaiado aí, ele foi fabricado de acordo com as normas, tá? Outro ponto importante é se o transformador ele é de uso particular ou se ele é da concessionária. Isso daqui muda muitas coisas no transformador. Isso influencia tanto no preço como nas características físicas do transformador e nas normas ali a que ele deve obedecer, né?